às vezes o medo, né? Assim, o medo é uma coisa tão assim intrusiva nas nossas vidas que por conta do medo a gente vai criando saídas, tentando arrumar saídas para justificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E para quem muitas das vezes está assim, muito atarantado pelo distúrbio psicológico, ele não percebe, ou se percebe, ele finge que a atitude dele, ele tenta passar para os outros que as atitudes dele está dentro de um padrão normal, sem perceber que essa tentativa de convencer as pessoas de que o que ela está fazendo está dentro de um padrão normal, sem perceber, ela não observa que as pessoas estão afastando, que as pessoas não estão mais perto, que já não estão assim aguentando mais ouvir aquelas lamentações, aquelas lamúrias, que todos nós temos sim durante um período. O que a gente tem que ficar atento é que quando essas lamúrias, essas reclamações, essas lamentações começa a tomar um padrão muito grande do nosso dia, né? Porque a gente observa que tem pessoas que passam o dia inteiro falando sobre doenças, sobre distúrbio, sobre dores, sobre sensações. A impressão que dá é que essas pessoas, isso também faz parte do distúrbio, não querem e não admitem sentir nada, nenhuma sensaçãozinha no corpo. Aquilo já seria o suficiente para que ela desencadeasse aquele rosário de reclamações, de lamentações. E o que faz? A pessoa vai buscar nas redes sociais alguém que a ouça. Mas isso por si só, e ela, né, já seria uma comprovação do distúrbio psicológico. Vou explicar por quê. Imagina só, a pessoa está sentindo o clássico da ansiedade, né? Dos distúrbios. É o aperto no peito, dor no peito, pressão no peito, tontura, dor de cabeça. Aí ela tenta entrar nas redes sociais para convencer alguém, ou para conversar com alguém, e convencer a essa pessoa que ela está com problema de saúde, no coração ou na cabeça. Classicamente é um AVC ou um infarto, que geralmente a gente usa como doença padrão de referência, né? Mas assim, eu pergunto, olha como é que está a irracionalidade, a pessoa não raciocina, não, sai da lógica. O que uma pessoa lá, a 500 km, 200 km, 300 km, 1000 km, ou pessoa que mora em outro país, vai poder resolver para você ou para mim, se eu estiver passando as dificuldades de uma doença dessa, um problema de saúde sério no coração, ou um problema de saúde sério na cabeça. O que uma pessoa lá do outro lado da linha, ou do país, ou de onde quer que seja, vai me ajudar em resolver essa questão? Isso é falta de pensar racional. Poxa, se eu tenho certeza que eu estou com um problema de saúde sério, eu tenho que procurar um médico. Não é? Lá no fundo, o próprio portador do distúrbio psicológico, ele sabe que ele não tem uma doença no corpo. Por quê? Porque muitas das vezes ele foi no médico recentemente, uma semana atrás, 2 semanas atrás, um mês atrás, né? E quando você fala para ele, não, então se o seu problema é isso, vai ao médico, procura um especialista. A pessoa muda de assunto, sai fora, né? Porque lá no interior mesmo dela, ela sabe que ela não tem um problema de saúde. Ela não tem esse problema físico, ela tem um problema mental, psicológico, né? Então, na verdade, a coisa é tão psicológica que quando a pessoa entra nas redes sociais ou liga para alguém ou entra em contato com alguém para falar das suas dores, das suas sensações, dos seus medos, ela não quer, na verdade ela quer saber, ela quer que o outro lá, né, carimbe, referende aquilo que ela está sentindo.
porque aquilo assim, teoricamente vai dar um alívio, porque se ela souber que o outro lado, do outro lado está sentindo o mesmo que ela, ou já sentiu, vai dar um alívio relativo. Mas isso até o próximo sintoma, porque a hora que ela tiver o próximo sintoma, ela entra de novo. Tanto é verdade, olha só, eu estou falando isso porque eu já fiz isso também. Qual que é a pergunta clássica quando a gente entra num grupo, por exemplo? Quando a gente está sentindo, por exemplo, uma dor no peito. O que a gente fala? Alguém aí já sentiu um aperto no peito? Aí um ou dois lá fala, eu já senti. Aí começa os três ali trocar, né? Figurinha do que está sentindo, do que não está sentindo. Aquilo dá um alívio. Não, então se o outro está sentindo, então não é doença no coração. Isso, assim, a gente se auto-engana, né? Para a gente acreditar que o outro, se o outro está sentindo o mesmo que eu, é porque o meu problema não é físico. Mas isso vira uma bola de neve, vira um ciclo, porque aí quando é no outro dia eu tenho uma fisgada lá no tendão da perna esquerda. Aí eu falo, não, já é do tendão da perna esquerda, é do coração. Então, se é do coração, aí já começa aqueles pensamentos negativos. Entro nas redes sociais, vou lá, né? Geralmente nos grupos do WhatsApp, isso tem, ou num grupo qualquer, Facebook. Alguém aí já sentiu a fisgada no tendão da perna esquerda? Sempre vai ter um que fala, eu já. Então, agora, quando, muitas vezes dá azar, porque às vezes a pessoa entra e fala, não, ninguém sentiu, aí a pessoa já fica apavorada. Nossa senhora, será que é só eu? Será que eu tô com... Então, essas atitudes por si só, ao invés de ajudar, ela vai atulhando, né, a cabeça da pessoa de mais coisa negativa, de coisa perniciosa, de coisa que vai deixá-la mais desequilibrada, de pensamentos intrusivos que eles falam. Não é? Não estou falando para a gente parar de falar com as pessoas, mas assim, o assunto precisa ser um assunto mais... Então, uma coisa que eu sugeriria, né, era assim, a pessoa deixar de falar em redes sociais, em grupos, WhatsApp, essas coisas, do que está sentindo. Porque só o fato de falar, de ficar declinando sintomas, declinando sensações, declinando medo, aquilo já vai deixando nela, né, aquela carga de sentimento, de sensação negativa. Não bastasse só a dela, né, ela já vai acumulando do outro. O outro fala, não, a dor no calcanhar não tem, no tendão lá do pé esquerdo eu não tenho. Ah, só, mas me dá um... De vez em quando meu braço esquerdo, meu braço direito fica dormente. Aí o outro já, opa, peraí, né? Ele já vai somatizando aquilo. Aí um terceiro fala, não, é que às vezes o meu olho direito, né, minha pálpebra fica pulando. Aí a gente já absorve aquilo também. Então, ao invés de ajudar, não fosse só a somatização, não fosse só o nosso ato de falar que nos trouxesse desequilíbrio, descontrole, e a gente só de ficar pensando vai ficar desequilibrado pelo problema psicológico que nós temos, já se só isso não bastasse, o que a gente traz do outro, o que o outro vem falando de diferente, a gente vai somatizando e vai, já não bastasse o nosso, a gente pega o do outro também. Esse é o cuidado de quem tem esse hábito de ficar entrando em redes sociais, ele corre esse risco de aumentar o que ele tem, por ficar falando e ficar pensando. Como a gente sabe, embora muita gente não admite, a origem está no que pensamos, como pensamos no dia a dia, né? Além disso prejudicar mais ainda, já entra a situação do outro. Então, é um conselho que eu gostaria de dar. Diminuir isso. Se não puder parar, diminuir. E se auto-observar. Observar o que está sentindo, os seus pensamentos, né? Muita gente fala assim, eu fui lá na fila da lotérica,
eu cheguei lá, passei mal e achei que ia morrer e cheguei em casa, tô mal. Mas ninguém, se você pergunta para a pessoa, você sabe o que é agorafobia? Não sabe. É porque não estudou. Que a agorafobia é um outro distúrbio psicológico, muitas vezes ligado a quem tem síndrome do pânico. É aquela pessoa que tem medo de público, de lugar fechado, de multidão, essas coisas assim. Tá bom? Então, assim, são detalhes que a gente precisa observar. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou continuar com os temas correlatos e outros, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.